Ciclone deixa pelo menos 10 mortos e centenas de desalojados no sul do Brasil. Recebeu o nome de ciclone bomba porque a queda da pressão atmosférica no seu centro foi muito rápida. Novas imagens mostram os efeitos do fenômeno que causou prejuízos em mais de 100 municípios. Menino de 7 anos morre na porta de casa, vítima de bala perdida. Ele foi a 7ª criança vítima de arma de fogo no Rio de Janeiro só este ano. A polícia indicia Sari Corte Real por abandono de incapaz no caso do menino que caiu de um prédio no Recife. Entregadores de aplicativos protestam em várias capitais por melhores condições de trabalho. A polícia italiana apreende 14 toneladas de anfetamina produzidas pelo Estado Islâmico. 370 pessoas são presas em Hong Kong no primeiro dia da lei que aumenta o controle da China sobre o território. Projeto que adia as eleições municipais para novembro é aprovado em primeira votação na Câmara. O Brasil passa de 60 mil mortes por Covid-19, metade só no mês de junho. O Ministério da Educação cria protocolo para a volta às aulas presenciais no país, mas sem definir data de retorno. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Motoboys de todo o país fizeram uma paralisação hoje em protesto contra os aplicativos de entrega. Eles reclamam do valor pago pelo serviço, das punições sofridas e também pedem que as empresas reconheçam o vínculo de trabalho. Não vou trabalhar, não vou ter o sustento. Um menino de 7 anos foi baleado na cabeça enquanto brincava na porta de casa, na Baixada Fluminense. Com este caso, sobe para 7 o número de crianças que morreram no estado do Rio de Janeiro, vítimas de arma de fogo somente este ano. A imagem de uma mãe devastada Me deu tão tarde, tirou tão cedo. A Covid-19 já matou mais de 60.600 brasileiros. Quase 1,5 milhão contraíram o novo coronavírus. 626 mil pessoas estão curadas da doença. O governador João Dória disse hoje que São Paulo está perto do platô, que é a estabilização das mortes por Covid-19 no estado. Agentes da vigilância sanitária foram às ruas. Um dia após o número de mortos pela Covid-19 ter passado de 10 mil no Rio de Janeiro, o governo do estado anunciou hoje que não vai mais concluir as obras de 2 hospitais de campanha, Marcelo. E todas as unidades, Raquel, sem exceção, estão sendo alvo de investigação da Defensoria Pública. Contratos estão sendo revistos, todos, sem exceção. Veja daqui a pouco. A Aeroméxico é a 3ª companhia aérea da América Latina a pedir recuperação judicial. Portugal vai liberar a entrada de brasileiros em viagens essenciais. O SBT Brasil volta já já. Pititas. SBT Brasil. ...370 pessoas foram presas em Hong Kong um dia após a promulgação da nova Lei de Segurança Nacional. Essa legislação dá mais poderes ao governo central de Pequim sobre o território. Tem a condição do território como pano de fundo. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que adia as eleições deste ano. A repórter Carla Lucena está em Brasília e acompanhou a votação. Boa noite, Carla. Quando, afinal, serão as eleições municipais? Olá, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, com o texto aqui aprovado, o primeiro turno das eleições, que seria no dia 4 de outubro, passou então para o dia 15 de novembro. Já o segundo turno, que estava agendado para o dia 25 de outubro, passa então para o fim de novembro, no dia 29. No segundo turno das votações, esse texto ele foi aprovado por 407 votos favoráveis e 70 contra. Aqui na Câmara dos Deputados, houve apenas algumas mudanças na redação, como, por exemplo, estados e municípios que ainda estiverem com muitos casos da Covid-19 nessas novas datas, só poderão agendar um novo calendário
com a aprovação de um decreto legislativo aqui do Congresso, sendo que a data limite para isso é dia 27 de dezembro. Bom, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, já marcou a hora e a data para a promulgação dessa mudança, ou seja, para formalizar esse novo calendário, que vai ser amanhã às 10 horas da manhã. E agora há pouquinho, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, disse que esse adiamento vai permitir organizar umas eleições seguras. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. Um jovem de 20 anos morreu e 7 pessoas ficaram feridas durante uma festa de aniversário no sul fluminense. Segundo testemunhas, as vítimas estavam reunidas... Em instantes, o Ministério da Educação divulga protocolo para aulas presenciais. Carro do comboio do presidente Jair Bolsonaro se envolve em acidente em frente ao Palácio do Planalto. O SBT Brasil volta já já. O ex-soldado da Polícia Militar, apontado como segundo suspeito da morte do adolescente Guilherme em São Paulo, tem envolvimento em uma chacina que deixou 7 mortos em 2012. O SBT teve acesso com exclusividade ao lugar onde o policial se escondeu desde que fugiu do presídio. Vai ser mais um para eles. 10 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas depois que um ciclone atingiu as regiões sul e sudeste do Brasil. Santa Catarina foi um dos estados mais afetados. Ainda há cidades sem água e energia elétrica. A manhã desta quarta-feira foi de muito trabalho para a Defesa Civil. Governo federal. No Rio Grande do Sul, o ciclone deixou mais de 2.300 desalojados, segundo a Defesa Civil. Uma pessoa morreu após um deslizamento de terra. 23 cidades sofreram estragos. De árvores. Amanhã... Esse fenômeno, que como a gente viu aí, é chamado de ciclone-bomba, já está se afastando do Brasil, mas ainda deve provocar ventania e fazer a temperatura despencar nas próximas horas nas regiões sul e sudeste. O ciclone, que é considerado comum, acontece quando o ar frio dos oceanos se choca com o ar quente do continente. De até 3,5 metros amanhã. Mais de 400 marcas do mundo inteiro decidiram retirar as propagandas do Facebook. O boicote começou a valer hoje como uma medida para pressionar a empresa a tomar atitudes concretas contra discursos de ódio, incitações à violência e divulgação de notícias falsas na plataforma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 6 meses o inquérito das fake news, que investiga também ameaças aos integrantes do STF. O novo prazo conta a partir de 15 de julho e tem como justificativa o recesso do Judiciário, que vai até o fim do mês, e também a necessidade de prosseguir com as investigações. Já o projeto de lei contra as fake news voltou hoje à Câmara dos Deputados, que vai analisar as mudanças feitas pelo Senado. As novas regras têm o objetivo de barrar a divulgação das notícias falsas. De autocensura e censura não é algo que o Brasil precisa agora. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado hoje sobre a lei contra as fake news. Jair Bolsonaro disse que se o texto for aprovado pela Câmara dos Deputados, ele pode vetar. Autorizou a reabertura da fase de investigação de 2 ações contra a chapa presidencial Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018. Por 4 votos a 3, os ministros do TSE foram a favor da possibilidade de um novo prazo para apresentação de provas. Os pedidos de cassação questionam abuso eleitoral pela invasão de uma página na internet, Mulheres Unidas contra Bolsonaro. O nome foi alterado para Mulheres com Bolsonaro. É mais ou menos como se tiver alguém na rua com uma faixa de um lado, você lá obrigá-lo à força a estender outra faixa. Com isso, o tribunal volta a investigar o caso e decidirá em votação, ainda sem data definida, se há elementos contra a chapa presidencial. Bolsonaro já defendeu diversas vezes que as ações deveriam ser rejeitadas e que não houve influência no resultado das eleições. O Ministério da Educação divulgou hoje as diretrizes para a volta às aulas presenciais nas instituições federais de ensino de todo o país. Só que não estabeleceu uma data para que isso ocorra. Entre as novas regras estão o uso obrigatório de máscaras e o afastamento dos profissionais que fazem parte do grupo de risco. O Ministério da Educação perguntou aos estudantes qual seria a melhor data para a realização do Enem deste ano. A maioria prefere fazer o exame somente em maio do ano que vem.
O resultado da enquete foi divulgado hoje, mas o governo ainda estuda o assunto. Ana Luísa sonha com uma vaga em psicologia. O Ministério da Economia elevou hoje a projeção de superávit da balança comercial em 2020. A diferença entre as exportações e importações subiu de 46 bilhões de dólares para 55 bilhões de dólares. Essa revisão é feita a cada 3 meses pela Secretaria de Comércio Exterior. A ex-patroa da mãe do menino Miguel, que morreu após cair do 9º andar de um edifício no Recife, foi indiciada por abandono de incapaz. O inquérito policial foi concluído nesta quarta-feira e se baseou no laudo. A defesa de Sari Corte Real, que é a primeira-dama de Tamandaré, uma cidade de Pernambuco, disse que o relatório da Polícia Civil, abre aspas, conflita com os elementos reunidos no inquérito policial, fecha aspas, e que o documento ainda vai passar pelo aval do Ministério Público. Foi aprovado hoje na Rússia um referendo, um pacote de reformas constitucionais que pode deixar o presidente Vladimir Putin no poder até 2036. Contra a falência na América Latina, depois da Latam e da Avianca. O número de infectados pelo novo coronavírus no mundo chega a quase 10 milhões e 700 mil. Mais de 514 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19. Apesar da proibição da União Europeia, Portugal abriu algumas exceções para permitir a entrada de brasileiros. A cerimônia de reabertura da fronteira com testes promissores nas primeiras etapas. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.